Beleza? Vamos continuar aqui o capítulo 2, então. Agora vamos falar especificamente sobre a origem da humanidade. Vocês viram com o Davi Murphy os capítulos 1 a 3. Ele falou bastante sobre o pecado? No capítulo 3, sim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo com vocês, para a gente não perder o fio da meada, mas eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque o Davi já cobriu esses detalhes, certo? Então vamos lá. Então, essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Ou seja, é a história do início, de quando eles foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Lembra que no terceiro dia da criação, ele cria a vegetação? No quarto dia ele coloca a vegetação para nascer? Só que ela não nasce, ele coloca, ele planta, ele cria o embrião da vegetação, digamos assim. Provavelmente havia pouco de vida nascendo, mas não tinha... a ideia aqui não é uma vegetação que nasce desordenadamente. É a vegetação que ela é cultivada de maneira ordenada. O que tinha surgido lá no dia 4 era a vida, o embrião da vida, eram as primeiras sementes e germinando, era ali surgindo as primeiras plantas, mas um jardim não tinha se formado. Aquilo ali tudo precisava ser organizado para fazer sentido. E o homem precisava estar presente para fazer sentido. E a chuva, que não existia, precisava estar presente também, mas aí em outro momento mais à frente. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Por isso que não precisava de chuva, porque a água vinha de baixo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus cria o boneco de barro, e aí ele sopra a vida nesse boneco, e esse boneco começa a se mexer. Qual era a cor de Adão? A cor da terra lá, é a cor do chão. Oi? Será que era terra roxa, preta? Será que era terra branca? Não sei. Ele era na cor da terra lá do negócio. Bom, ele era de mármore. Adão não tinha cor, ele era de mármore. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Opa! Então, Éden é um local no Pangeia. Éden é um local no Pangeia. No Éden tinha um jardim. Fora do Éden não havia um jardim. O Pangeia era o Éden? Não. O Éden era um lugar no Pangeia. Fora do Éden não havia brotado nada. Mas no Éden já havia um jardim. Então, quando o ser humano nasce, ele já tem uma referência do que Deus quer que ele faça. Deus quer que ele expanda aquele jardim. Aí é jardinagem. Vocês não têm isso, né? Não tem jardinagem? Não tem esse nome, né? Rastelo. O Senhor Deus tinha plantado o jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Pergunta, para os lados do leste em relação a quem? O leste fica, nesse mapa aqui, o leste fica para onde? Vamos lá. Lembra da Rosa dos Ventos lá? O que fica aqui? 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 Isso. Então, para as bandas do leste. Onde Moisés está? Moisés está aqui. Eles não têm noção de latitude ainda, nem de longitude. Eles têm uma noção de distância percorrida.
Só que, então, provavelmente Moisés não tinha uma noção de geografia como nós temos hoje. Para as bandas do leste. Então Moisés está usando o ponto de referência dele. Quem estivesse lendo em Canaã, vamos pensar, uma pessoa lendo em Jerusalém séculos depois, saberia que o Éden ficava para lá. Embora o Pangeia não exista mais, de alguma forma Moisés sabia que o Éden ele ficava para as bandas do leste. As pessoas acham que o Éden ele ficava na Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia. Tem gente que acha, só que é muito difícil definir. Então o texto continua. O Senhor leste e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores havia no centro do jardim? 2. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Então um rio nascia do Éden e se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. Primeiro 2, 4. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. É uma referência, é algo relacionado à ida em direção à Arábia. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. Onde fica Cush? Cush é Etiópia ou Iêmen. Se você... Nossa, isso aqui vai dar ruim. Vamos lá. Isso aqui vai dar ruim. Mais ou menos assim. Aqui seria a Arábia Saudita. Então você tem o Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein. Aqui você tem o Kuwait. E aqui você tem, no caso seria mais ou menos assim, a Eritreia, Somália, Etiópia, Sudão e por aí vai. Então, era basicamente assim, esse rio, um dos 4 rios, ele passava por aqui, ó. Ele passava, eu não sei de onde ele surgia. Vamos supor que o Éden fosse aqui. Ele descia para lá. Porque Cush é essa região aqui. Só que lembra que era Pangeia, tudo grudado. A terra de Avilá, no caso, seria o outro rio, seria mais ou menos alguma coisa assim. Não havia Golfo Pérsico, porque era tudo junto. E mais o que? Pison, Avilá, que corre o Gion, né, que vai pela terra de Cush. O terceiro que corre para o lado leste da Síria é o Tigre, e o quarto é o rio Eufrates, aqueles rios lá que nós já conhecemos. Então o Éden, de onde vem o Eufrates e o Tigre? O Eufrates vem daqui, dessas montanhas lá no norte da Turquia, lá na Turquia, ele desce para cá, e o Tigres vem um pouco mais debaixo dos Montes Árabes. Então como é que o Éden estava aqui se o Eufrates e o Tigres correm para cá, e o Gion e o... Não faz sentido se você analisar a geografia de hoje. Mas na geografia do Pangeia, que a coisa era bem diferente, talvez o Éden fosse algum lugar para cá, não sei, é difícil afirmar com 100% de certeza. A geografia do mundo era totalmente distinta da de hoje. Eu vi um vídeo muito legal de um cara explicando isso aí, os gráficos, mas eu não lembro, não sei reproduzir não. E aí, beleza. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então a tarefa do homem era cultivar o jardim.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que é conhecer o bem e o mal? É atribuir a si. Uma pessoa que conhece o bem e o mal é uma pessoa que tem a capacidade de discernir entre o certo e o errado, ou de julgar o que é certo e o que é errado. Se o ser humano comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estaria atribuindo a si mesmo o poder de decidir o que é certo e o que é errado, de falar o que deve ou não ser feito, ou seja, ele seria Deus. A ideia de uma árvore, os juízes, os magistrados, eles se reuniam muitas vezes ou no portão da cidade ou debaixo de grandes árvores frondosas. E ali era determinado o que era certo, o que era errado, o que era justo e o que não era justo. Então tem uma ideia bem do Oriente Médio antigo aqui. Ou seja, se você decidir comer, ou se você, Adão, se você achar que você é dono do seu nariz e que você tem o poder de decidir entre o certo e o errado, você vai querer se colocar no meu lugar. E o dia que você fizer isso, você vai morrer. Porque você não foi preparado para isso. A sua Constituição não diz que você tem o poder de determinar o que é certo e errado. A sua Constituição diz que você tem que receber de mim o que é certo e errado e tomar decisões que sejam certas. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. Lhe chamaria assim como Deus deu nome ao sol e à lua, à terra, ao homem, a tudo, ou seja, Deus domina sobre tudo, o homem agora daria nome aos animais, porque o homem seria o dominador dos animais. Não é dominador no sentido de ele manda, eles fazem, os outros fazem. Ele seria o líder, é o líder da patota. Ele é o cara que recebeu uma função de liderança, a responsabilidade de liderar. Não a tarefa de oprimir, de dominar, de controlar, de fazer o que quer, mas a responsabilidade de dominar. E liderar nem sempre é uma tarefa fácil. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e a todos os animais selvagens. Esse aqui é a garça, ele ali é o castor, ele ali é sei lá, aquele é o dinossauro, aquele ali é o pteranodonte, né? Esse aqui é o dodô. Você foi dando nome, e aí todo mundo vinha lá, o cachorro é cachorro, o gato é a gata, o boi é a vaca, né? A galera toda, claro que não era assim. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o homem percebeu que ele estava sozinho, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aqui a palavra hebraica dela será chamada Ishá, porque do Ish ela foi tirada. A expressão, o que ele fala aqui quando ele diz essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e por isso ela vai ter um nome diferente do meu, é mais ou menos como se ele estivesse dizendo: ela é igualzinha a mim, mas ela é diferente. E porque ela é diferente, ela vai receber o mesmo nome que eu, só que diferente. Eu sou Ish, ela será Ishá. Foi? Ishá é o sufixo de feminino. A ou ot. Então você pega assim, sus, cavalo, sussá, égua. Não sei, tem outra palavra. Não tô lembrando. Mas se você vir uma palavra com A no final, AH, ou ot é feminino. Na maioria das vezes é o A, né? Tipo Adão. Adão é homem, no caso. Pode ser homem ou pode ser humanidade. Adão, Adamá. Adamá seria a parte feminina da humanidade. E assim sucessivamente. Então ele chama ela de mulher
E por essa razão o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, o Davi já falou isso para vocês. Aqui, no capítulo 2, no capítulo 1 você tem a criação do cosmos, de tudo que existe. No capítulo 2 você tem a criação da família, a criação do casamento. E qual é o casamento? Assim, Gênesis está dando as informações básicas que servirão para orientar todo o restante a interpretação de todo o restante da Escritura. O casamento, ele é heterossexual e monogâmico. O homem e a mulher, eles podem se casar para reproduzir, para se completar, não só para se reproduzir, para se completar e para reproduzir. Deus não criou Adão e João, nem criou Eva e Jurema. Ele criou Adão e Eva. Ah, professor, e a Lilith? Esquece, isso aí é lenda judaica, do mundo antigo, que serve para. É bacana para escrever livros pagãos. Capítulo 3. Então, lá. Nossa, tudo isso, um slide. Essa informação. Troço meia boca, hein? Planejamento. Ah, tá. Nossa, que legal. Não, mas aqui eu vou voltando. Vamos lá. Não, ó, no final, depois que eu lesse Gênesis 1 e 2, eu teria que falar sobre isso. Beleza, agora, um detalhe que passou desapercebido nessa explicação toda, ou na leitura desse texto. Não passou desapercebido. Vocês já ouviram falar de aliança? Já estudaram alguma coisa sobre isso, sobre aliança? Não aliança que você coloca no dedo. Aliança. A Bíblia, a história da redenção, nós chamamos de história da redenção, a história que a Bíblia está contando. De Gênesis a Apocalipse, ela conta uma história só. Com muitos livros, com muitos personagens, com muitas nuances, mas ela tem uma linha narrativa. Isso se chama história da redenção. É a história do ato de Deus de criar e de redimir. Do início ao fim. A história da redenção, ela avança na Bíblia de acordo com as alianças. O que é uma aliança? Uma aliança é um acordo, uma espécie de contrato. E naquele mundo, no Oriente Médio Antigo, no Egito Antigo, naquele mundo em que Moisés vivia, em que os israelitas viviam, alianças estavam relacionadas a acordos entre nações. Então, um rei poderoso, ele se aproximava de um rei mais fraco, e ele dominava esse rei mais fraco, e ele estabelecia uma aliança. A aliança era assim: você, povo mais fraco, jurará lealdade a mim, e prestará serviços a mim, e pagará tributo a mim. Eu, parte mais forte, vou proteger você, vou cuidar de você, e vou investir na sua vida. Agora, se eu quebrar a minha parte da aliança, você tem o direito de se afastar. Mas se você quebrar a sua parte na aliança, eu tenho o direito de te punir. Agora, se você for leal à aliança, eu vou te abençoar, eu vou te beneficiar. Isso era uma aliança. As nações faziam alianças umas com as outras. Cidades, vilarejos, povos faziam alianças uns com os outros. Geralmente a parte mais forte estabelecia aliança em relação à parte mais fraca. Na Bíblia, você encontra essas alianças sendo estabelecidas entre Deus e os seus servos, entre Deus e o mundo. A palavra para aliança no Antigo Testamento é berit. Berit. E você encontra 7 alianças no Antigo Testamento. Como funcionaria uma aliança, então, no que diz respeito à continuidade da história? Imagina que você pega o seu carro em São Paulo e você vai dirigir até o Rio de Janeiro. E ao longo da estrada da Dutra tem 7 praças de pedágio. Para que você paga pedágio? Para você ter o direito de circular por aquele trajeto, aquele trecho, certo? E o que o dinheiro do pedágio vai ser usado para fazer? Manter aquele... Não estou falando no mundo ideal aqui, né? Para pavimentar, cuidar, enfim. Então você faz o seguinte, você saiu de São Paulo, você entrou na Dutra,
Na teoria, então vamos, a gente está, é uma ilustração aqui, tá, gente? Eu sei que o primeiro posto de pedágio acho que é só em Marujá, São José dos Campos, sei lá onde é. Enfim, você entrou na estrada, você entra, tem um posto de pedágio logo na sua frente. Você paga e você entra na estrada. Vamos supor que essa estrada tenha 7 postos de pedágio. Para percorrer todo trecho é um trecho novo. E todo trecho, mas ele é uma continuação do antigo, do anterior. Você tem que pagar para andar nele. As alianças funcionam como as praças de pedágio da história da redenção. Em determinados momentos da história da redenção, Deus estabelece alianças, e essas alianças elas inauguram um novo momento do relacionamento entre Deus e o seu povo. E ela vai levando a história adiante, até que a história chegue ao fim. E há 7 alianças na Bíblia entre Deus e o seu povo. Aliança da criação, aliança noaica, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança sacerdotal, aliança davídica e nova aliança. Não é o escopo do meu curso cobrir todas essas alianças, mas em Antigo Testamento vocês verão, vocês tratarão delas. Então cada aliança ela tem um elemento, e cada aliança ela acrescenta, ela traz aos participantes daquela aliança do lado humano, claro, algo a mais sobre Deus, sobre a forma como Deus se relaciona com o universo, com a criação, com a humanidade. Ela está dando mais informações sobre Deus. Em Gênesis 1, você não encontra a palavra berit, aliança, mas você encontra uma estrutura pactual. Então, pacto é um sinônimo de aliança. Aliança é sinônimo de aliança, pacto. Aquilo que é de aliança é pactual. Uma pessoa que é diferente de um sistema, existe um sistema teológico chamado teologia do pacto ou aliancismo. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando só das alianças que aparecem no texto bíblico. Em Gênesis 1, você não tem a palavra berit aparecendo, mas você tem toda a estrutura de uma aliança. E quando você analisa Oséias capítulo 6, verso 7, Jeremias 33, aqueles outros blocos ali, se você lê aquelas passagens, você vai perceber que Deus está falando sobre uma aliança que ele fez com o sol e com a lua. Ou seja, Deus estabelece a maneira do cosmos funcionar. Deus estabelece a maneira do cosmos funcionar. A maneira do cosmos funcionar é uma aliança com a criação em que Deus estabelece as responsabilidades dos seres inanimados, ou seja, do sol, da lua e da matéria, e a responsabilidade dos seres humanos, crescer, multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela. O mandato cultural e a criação, a ordem das estações estão dentro desse contexto de aliança, do pacto que Deus faz com a criação. Ele estabelece um acordo, um contrato, uma maneira do universo funcionar. Isso está em Gênesis 1 e 2. Então, o mandato cultural ele está totalmente relacionado à ideia da aliança da criação. A ordem de Deus: encham a terra, multipliquem-se sobre a terra, dominem sobre ela, sobre os animais, sobre tudo, isso está dentro do contexto da aliança da criação. É a forma como Deus faz com que o mundo funcione. Os astros, ou seja, os corpos celestiais, eles têm a função de obedecer às leis da física para que o cosmos continue funcionando, e os seres humanos têm a função de obedecer ao mandato cultural para que a vida aqui e para os objetivos de Deus na história se realizem. A criação do homem e da mulher, nossa, eu fui esquecendo totalmente dos slides, né? Então Adão é criado para cultivar o jardim do Éden, a mulher é criada, e aí nós chegamos ao capítulo 3. Agora sim eu cheguei ao bebê. Deixa eu só amarrar meu cadastro aqui que eu vou tomar um tombo. Deixa eu só checar uma informação sobre uma reunião que mudou de horário hoje. Gente, até agora vocês entenderam tudo, né? Sem problema nenhum, tá tudo de boa. Agora vocês sabem de onde vieram os dinossauros.
Agora você já sabe responder aquela pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ei, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, isso aí. Agora, quem veio primeiro, o ovo ou o pintinho? E aí, quem veio primeiro, o ovo ou o pintinho? Como é que você sabe? Essa é a resposta. Pelo menos até onde a gente imagina, a galinha nasceu adulta. Então vamos ler o capítulo 3 agora. A serpente. Então, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Eu gosto em inglês, né, que fala aquela crafty. Que é bem assim, craft. Aí você imagina a serpente fazendo origami, né? Jogando mais. Então, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Serpente, o Davi falou sobre a palavra serpente aqui. O que ele disse que a serpente é? Ela é um dragão. É a mesma palavra para serpente e para dragão. Em grego, a tradução é draco. Dragão. Então a serpente aqui é como se fosse um dragão. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela mentiu, ela questionou, botou dúvida na cabeça. Não, ela não mentiu. Ela fez uma pergunta. Né? Aí desmontou o argumento do pessoal lá. Uma pergunta maldosa. Né? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Eu não sei de onde Eva tirou essa informação, para não tocar. Deus não fala. Até onde nós sabemos, Deus não falou para Adão sobre isso. Deus falou para Adão, não falou para Eva. Não há, a gente não sabe se o Adão explicou, sabe aquela coisa, Adão vira para Eva e fala assim: então, Deus falou para a gente não comer da árvore do jardim. Mas como assim não comer, Adão? Ele falou para a gente não comer. Mas como assim? Mas a árvore está ali, por que a gente não pode comer? Sei lá por que ele falou que a gente não pode comer. Não, mas por quê? Mas não, eu preciso de uma explicação. Não é assim. Como é que não pode? Mas não pode nem chegar perto, mas não pode fazer nada com a árvore que está no centro do jardim. Tá bom, não pode comer, não pode tocar, não pode fazer mais nada. Me deixa, eu tenho que assistir meu filme aqui, meu futebol. Por alguma razão, Eva chegou a essa conclusão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos serão melhores e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, quem você mais admira na sua vida? Uma pessoa, todo mundo tem aquela pessoa que marcou a sua vida. Quem é a pessoa que você mais admira, que participa da sua vida? Não vale o Lionel Messi, a não ser que você seja amigo pessoal dele. Que ele seja seu padrinho, sei lá. E aí, quem é a pessoa que mais você... Seu pai é uma pessoa que te... Quando você era pequeno, meninos, quando você era pequeno, você queria ser como seu pai? Meninas, quando você era pequeno, você queria ser como sua mãe? Né? Adão, ele queria ser como o papai. Adão e Eva, eles queriam ser como o pai dele. Cara, Deus sabia tudo. Até demais. Até demais. Eles queriam saber, eles queriam ser como o pai deles. O pai deles sabia tudo. Tudo. Literalmente tudo. E aí a serpente joga com isso, né? Porque a serpente também queria ser como Deus. Só que não porque Deus era o pai dela, porque ela era orgulhosa. Ela queria ser a maioral, ela queria ser a melhor. Como é que a gente sabe disso? Lá em Ezequiel. O profeta Ezequiel conta a origem de Satanás. Ele foi um ser, um anjo,
um querubim da guarda, querubim ungido, que ele guardava o jardim de Deus, ele guardava a montanha de Deus. E ele vivia lá na presença do Senhor, ele tinha instrumentos musicais, ele era belíssimo, ele era meio que um ministro de adoração na presença de Deus. Até que um dia ele se tornou orgulhoso e ele quis ser como Deus. E aí ele queria destronar Deus, só que foi nessa que ele dançou. E ele foi lançado da presença de Deus. E aqui tem um detalhe, vamos lá. O mapa está na zona aqui. Mas vamos supor o seguinte, que o Éden fosse aqui. Então o Éden tem todas as árvores lá, os animais e tudo mais, e você tem Adão e Eva aqui. E a serpente. Onde Deus morava? A impressão que dá em Gênesis é que Deus morava aqui, ó. Deus morava aqui, a casa dele. Tentar desenhar um tronco de Deus. Deus morava aqui, na montanha. E o jardim ficava a leste a leste da montanha, da casa de Deus. Por que montanha? Porque Ezequiel fala que Satanás foi lançado da montanha. Aí Satanás tomou um pezão aqui, né? Caiu aqui. Ele foi expulso. Satanás foi expulso da presença de Deus. E Satanás dentro do jardim atazanar ele. Mas aqui então eu falei serpente, né? Agora eu estou falando de Satanás. Como é que eu sei que é Satanás? O texto fala que é Satanás? Hã? E aí, o texto fala que é Satanás? Você leu Satanás em algum lugar aqui? Como é que eu sei que é Satanás então? Você já leu a Bíblia? Quem já leu a Bíblia toda aqui vai saber a resposta? Está em Apocalipse capítulo 12. A história lá do dragão e da mulher. João fala que o dragão, a serpente que enganou Adão e Eva, ela é Satanás. E quem é Satanás? Aquele anjo, querubim ungido da guarda que estava na presença de Deus, foi lançado da presença dele e ele se manifesta nesse mundo como um dragão. Agora, esse dragão aqui era um animal que existia naquele mundo, ou Satanás se materializou como um animal que não existia? Ou será que ele possuía um animal que existia? Porque agora, os animais falavam. Adão e Eva, gente, Adão estava ali do lado dela, tá? Vocês sabem disso já. Adão não estava longe, não. Ele estava ali no celular na hora que Eva estava tendo aquela conversa. Ele estava jogando Minecraft, não estava jogando aquele jogo do tigre. E a Eva estava ali do lado conversando com o dragão. O dragão falando com ela. Aí vem aquela história, será que os animais falaram? Ou será que eles ainda não conheciam todos os animais, então um animal chegar e falar era uma coisa assim, é possível? A Bíblia não explica. Eu acho que os animais não falavam. Eu acho que simplesmente o Satanás ele se aposta de algum animal e ele começa, Satanás é como um ventríloco, né? Esse animal começa a conversar com a Eva escuta aquele animal, acho que nem percebe o que está acontecendo, e quando você vai ver, a coisa já degringolou e Satanás alcançou o seu objetivo. E aí, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso desejável para ela sob discernimento, tomou no seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Então, Adão estava ali, ele comeu o que quis. Tem uma pergunta. Depois fala da profecia da serpente, vai rastejar o chão. Mas se Satanás meio que só teve posse da serpente, por que a maldição foi para a serpente? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Por que o Canaã foi amaldiçoado quando foi o cão que fez a desonra do pai? É difícil, são perguntas. Isso aí está muito relacionado àquele mundo.
a cosmovisão daquele mundo, ou seja, Canaã foi amaldiçoado. Por que Cã não foi amaldiçoado, mas Canaã foi? Seria filho de Cã. Porque naquele mundo os filhos pagavam um filho podia ser amaldiçoado para o pai aprender. Você desonrou seu pai, olho por olho, dente por dente. O seu filho será desonrado. O seu filho vai te desonrar. No caso da serpente aqui tinha essa ideia. Não interessava se a serpente era ou não culpa dela. O que interessava é que aquele animal que estava representado ali, ele serviria como um símbolo do que aconteceu. E aí a serpente recebe uma palavra dura da parte de Deus por causa disso, né? Mas pelo menos Deus não mata ela. Vocês sabiam que no leste, no oriente, aliás no ocidente, mais ou menos assim, o dragão ele é uma figura emblemática nos países orientais, né? Em vários países orientais. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, os babilônios, eles tinham o dragão como símbolo de poder e de força. Ele era um ser sagrado. Para os assírios, o dragão era sagrado. Às vezes a gente pensa na China o dragão é sagrado. Mas a China é uma cultura que surge dessas culturas do Oriente Médio. Todas as culturas surgem de lá. Então eles levam a ideia do dragão. O dragão também teve a sua importância no Ocidente. Se você parar para pensar, por exemplo, nas Ilhas Britânicas lá, você tem a figura do dragão em várias bandeiras. Time de futebol, países. País de Gales é um dragão, símbolo, né? Que é um símbolo de sabedoria, força, nobreza. Ele tem um simbolismo todo. Eu não entendo como que mesmo nações cristãs continuam mantendo a imagem do dragão. Mas, de qualquer maneira. Agora, no Egito, o dragão também era uma figura muito importante. Mas não como dragão. Que a gente pensa o dragão com asas, né? Era uma outra manifestação do dragão. Era a serpente. Pensa assim, quem está escutando o livro de Gênesis pela primeira vez, segundo eu falei para vocês? Possivelmente. Sim, mas e que hebreus possivelmente estão ouvindo Gênesis pela primeira vez? O pessoal que saiu do Egito. Eles saíram de onde? Do Egito. Vocês já viram, eu falei que a serpente é uma figura emblemática do Egito. Vocês já viram uma máscara do faraó? E uma representação, algum tubo? Tem uma serpente, tem duas serpentes aqui, uma serpente branca e uma escura, no alto do Baixo Egito. Agora, vocês já repararam que tem que a máscara do faraó tem uma orelha grandona? O que é aquilo? É de uma serpente, quando ela abre, é um tipo de serpente. Vocês já repararam que o faraó tem uma barbichinha? O que é aquela barbichinha? É a língua da serpente. Imagina os hebreus ouvindo Moisés contar essa história lá no Sinai, a primeira imagem que vem na cabeça deles não são os dragões da Mesopotâmia. Não são os dragões de não sei da onde. É a serpente que os escravizou durante 400 anos. Eles sabem que tem alguém querendo destruí-los. E aí a história continua. A história vai continuar, e aí os olhos dos dois se abriram. Então, Eva dá a comida, dá o fruto para o Adão come, os olhos dele se abrem. Então, Adão não foi forçado, Adão participou. Sim? Tem algum texto que dá a entender que a serpente ou foi possuída ou se deixou ser possuída? Porque no Ridley ele fala assim, ele fala, porque se rendeu a Satanás e tomou parte da tentação. Ele fala que a serpente se rendeu, mas é só uma... O Ian, eu sou apaixonado pelos livros dele, mas ele viaja. Talvez seja por isso que é tão legal, né? Porque aquela história, na dúvida, a história é tipo, quando você tem várias interpretações, na dúvida fica mais legal. Nossa, o Weird tem uma hora, cara, deixa pra lá. Eu gosto muito dele, mas ele dá uma viajada aí. Não tem como saber, o texto não afirma nada. Fala simplesmente que a serpente, ela estava ali. Agora, como é que a gente sabe que era um animal? Porque o texto dá todos os indícios de que era um animal. Esse animal sofreu uma consequência que pode ser percebida a olho nu. Quando você vê uma serpente rastejando, você vê que aquilo ali, você lembra do que aconteceu lá atrás. Você não vê mais dragão por aí.
Existem dragões? Existiram dragões? Tem o dragão de Komodo, dizem que existiram dragões de fato. As pessoas não criaram aquilo da cabeça deles, né? Havia dragões com braços e pernas, não necessariamente alados, mas seres que pareciam que é o dragão. Porque o dragão, os dragões do mundo antigo, eles não necessariamente eram seres alados, eles eram serpentes com braços e pernas. O dragão alado, o dragão do mundo antigo, ele seria mais parecido com o Mushu do que com... Porque o Mushu tem asa, né? Não. O Mushu não tem asa, né? Ele seria mais parecido com o Mushu do que com, sei lá, pensa em Caverna do Dragão, o Tiamat. O dragão do Shrek. O dragão do Shrek, por exemplo. Ali é mais uma representação artística de um ser poderosíssimo que voava. Falando do Shrek, né? Cala a boca, burro. Todo mundo esperando. Todo mundo esperando. Enfim. Então, os olhos deles se abrem, eles percebem que estão nus, vergonha. Eles não tinham noção da nudez porque não havia vergonha, não havia pecado. A nudez é a culpa, imediatamente eles se sentem culpados, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles tentam cobrir a nudez deles pelos seus próprios meios, cozendo folhas de figueira. Esse não era o caminho. E ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, Deus vinha visitá-los na viração do dia, e aí ele vinha como vento, né? O Senhor aparece na forma de vento, alguma coisa desse tipo. Chegava lá e caminhava com eles e provavelmente ensinava para eles coisas. Eles eram adultos, mas eram crianças. Eles tinham acabado de nascer. Deus estava instruindo eles naquilo que era a criação, o papel deles e tudo mais. Aí vem aquela história que um amigo nosso, o Eduardo Rossi, que faz parte, que é o host lá do Fora de Sala, ele disse que na escola que ele dá aula, um aluno virou e falou assim: pastor, você sabia que o momento mais propício, onde as pessoas mais se sentem tentadas ao suicídio é às 3 horas da tarde? Aí ele falou assim: 3 horas, mas por que 3? Não, porque a minha pastora falou esse fim de semana que Deus vinha visitar o homem às 3 da tarde. E agora, como Deus não vem mais, os homens querem cometer suicídio. Eu achei essa interpretação assim maravilhosa. Coitado dele. E aí Deus vem, perguntou onde está você, e ele respondeu: ouvi teus passos do jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Então ele nota a culpa dele. Por que Deus pergunta? Deus não sabia onde ele estava? Mas por que Deus pergunta se Deus sabia onde ele estava? Não para pegar em contradição, porque é aquela ideia de você, que a pessoa fale com a sua própria boca, né? Adão se condena. Isso, uma oportunidade, mas não, ele vai só piorar a situação, né? E Deus perguntou, ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual é proibido comer? É proibido comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste, o companheiro que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, coloca a culpa no outro. Ele não assume. Não podia ter falado ali. E aí Adão perdeu a grande oportunidade da vida dele. A grande oportunidade. Qual seria... Que grande oportunidade Adão perdeu ali naquele momento? Além de confessar, claro. Ser pastor do seu lar, boa. Mas eu não sou tão profundo assim, não. Sou tão prático assim, não. Ele perdeu a oportunidade de resolver o problema do pecado ali mesmo. Como? Confessando o pecado. E ao invés de apontar para a esposa e falar assim: a minha esposa deu do fruto, e a minha esposa... Adão podia ter falado para Deus: a minha esposa comeu do fruto,
E eu estou aqui para me oferecer no lugar dela para o Senhor, para o que o Senhor tiver que fazer. Redimir, isso é redenção, se colocar no lugar dela, sofrer o dano no lugar dela. Mas não, ele participa, ele come o fruto. E aí ele teve uma segunda oportunidade de confessar o que ele fez, não de culpá-la e de falar: faz comigo o que o Senhor quiser que faça, não faz nada com ela, alguma coisa do tipo. Ele perde a oportunidade de livrar a esposa dele, de se colocar no lugar da esposa dele, de sofrer o dano no lugar da esposa dele. E aí Deus vira para a mulher, e aí você vê a inimizade, que é a desarmonia que é plantada no coração da humanidade. Né? E aí o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Bom, pelo menos a serpente foi enganada, né? Adão não foi enganado. Desculpa, a mulher foi enganada pela serpente, agora Adão não foi enganado. Adão comeu porque ele quis. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Ou seja, a serpente se tornará um sinal do que é o pecado. E o verso 15, que é um verso central para o nosso entendimento da Escritura, aqui nós chamamos isso aqui de proto-evangelho, sabe, protótipo. Proto vem de proto, é o que vem primeiro, mas é o protótipo do Evangelho. O que é o Evangelho? Sim, mas o que diz o Evangelho? É a boa nova de que Cristo morreu pelos pecadores, para que eles tenham seus pecados perdoados e possam ter vida, porque Cristo ressuscitou da morte. Isso é o Evangelho. O proto-evangelho é a notícia de que Deus não deixa, já que Adão não quis redimir Eva, o filho de Eva redimiria ela. Depois do intervalo a gente volta para falar sobre isso.